Não tire os seus projetos da gaveta enquanto você não tiver certeza que é o tempo de Deus para executá-lo. Quando chega o tempo de Deus, Jesus ele vai trazer paz no nosso coração antes de levar solução para os nossos problemas. Sabe qual é o nosso problema? Que no tempo do homem a gente sempre acha que o mais importante é só resolver o problema. Mas no tempo de Deus, Deus sabe que o mais importante, antes de mandar Lázaro sair do túmulo, é levar paz para dentro do coração. É por isso que sempre que Deus vai fazer algo, antes de Ele fazer, Ele acalma o teu coração. Já percebeu? Você chega aqui apavorado, ai meu Deus. Aí Jesus, antes de ir lá visitar o teu filho, visita a mãe. Pega, calma teu coração, não chores. Antes de Jesus tocar no menino morto, disse para a mãe, não chores. Antes de Jesus falar com a tempestade, Jesus falou com os discípulos, não temam. Antes de Jesus falar com Lázaro que estava morto, vai falar com aqueles que estão vivos, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e se tu crê em mim, ainda que morra, viverá. Pastor, como eu posso saber se está chegando o tempo de Deus na minha vida? Se já começou a sentir paz aí dentro, já já Lázaro está vindo para fora. Porque antes de Jesus levar solução para os teus problemas, Ele vai colocar paz no seu coração. João capítulo 11, versículo 3 ao 11. Está escrito assim, eu queria que você prestasse atenção em um texto, é muito conhecido, mas eu quero falar sobre algo aqui muito importante. Está escrito assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, diga assim, no entanto, diga, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora olha o versículo de número 7. Depois disse aos seus discípulos. No versículo 6 está assim, no entanto, e no versículo 7 está assim, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Presta atenção nisso aqui. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Na verdade eu falei até o versículo 11, ali quase o capítulo todo, né gente? Aleluia. Bom, como é um texto muito conhecido, eu já vou para o que interessa aqui, que todo mundo conhece esse texto da passagem de Lázaro. E o que me chamou a atenção nessa tarde foi que essa família, ela passou por 2 tempos, por 2 tempos distintos, 2 tempos. Passou pelo tempo do espera, e depois aparece o tempo do sim, Deus fazendo, Deus operando. O capítulo 11 se divide em dois momentos. O momento onde o tempo do homem está estabelecido, e depois o capítulo 11 ele vai terminar com o tempo de Deus sendo estabelecido. Tanto é que nós vamos ver que no tempo de Marta e de Maria, você vai ver que todos os versículos que a gente leu juntos fala de desespero, pressa e angústia. Diga assim, no tempo do homem, o que mais aparece é desespero, pressa e angústia. Está todo mundo desesperado,
Está todo mundo dizendo: vem logo, vem logo, vem logo, vem logo, que vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Está todo mundo angustiado, porque essa família está vivendo o tempo do homem. Eles tentam de alguma maneira alterar a agenda de Jesus, e eles são tão intencionais em fazer isso, que quando vão chamar Jesus, eles vão no tendão de Aquiles de Jesus. Como foi o convite? Senhor, aquele a quem tu amas, olha só, já é para dizer assim: se tu não for, tu não ama. Então o desespero é tão grande, a angústia é tão grande, as incertezas são tão grandes, o tempo do homem que essa família está vivendo é tão exposto aqui na Bíblia, que a gente vê que há até uma tentativa de manipular Jesus e ir para Betânia antes do tempo. O tempo do homem querendo empurrar o tempo de Deus, ou puxar o tempo de Deus, trazer o tempo de Deus, para que as coisas acontecessem naquele momento, naquela hora, diante da angústia. E nós lemos aqui, eu enfatizei alguns versículos, que diz que quando elas chamaram Jesus, diz a Bíblia assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha para mim, olha para mim. Não foi por falta de oração. Elas oraram, elas mandaram buscar Jesus, elas clamaram. Não foi por falta de amor. Aquela família amava Jesus. Essa família sabia onde encontrar Jesus. Mas quando Jesus ouve o convite, o versículo diz assim: no entanto, diga no entanto, diante de tudo que foi feito por essa família no tempo do homem, quando Jesus ouviu falar o que eles queriam, o que era para fazer e o que estava acontecendo, diz o texto que Jesus ficou mais 2 dias. Essa palavra mais dá a ideia de que Jesus não tinha programado de ficar mais 2 dias, mas só porque elas estão empurrando o tempo de Deus para dentro do tempo delas, Deus falou: vou ficar mais 2 dias aqui. Diga para o irmão que está do seu lado: tu veio no culto certo hoje, hein? Só porque elas estão querendo que as coisas aconteçam no tempo delas, Jesus está dizendo: então vocês tomar mais umas canseirinhas de alguns dias aí, vou ficar parado aqui. Mas aí o versículo 6 fala do tempo do homem. A partir do versículo 6 vai começar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não demora para vir. Só uma irmã, então eu vou pregar para você. O tempo de Deus não demora para vir. Hoje eu parei para ler esse texto, porque eu fiquei em dúvida. Eu falei: mas caramba, quando Deus começou a mostrar no meu coração, eu falei: mas espera aí, Senhor, quanto tempo demorou para essa transição entre o tempo do homem e o tempo de Deus? Aí eu cheguei em casa, eu comecei a ler um versículo. Diga para o irmão que está ao seu lado: um versículo. Diga para ele assim: até o versículo 6 aparece a palavra no entanto, mas a partir do versículo 7, se tu não der glória a Deus, aparece a palavra vamos. Eu sinto em te falar isso, que essa noite é uma noite de transições de tempo. Versículos 6 estão encerrando e está começando a aparecer versículos 7 na vida de muitas pessoas. A palavra no entanto vai ser substituída pela palavra vamos. E essa palavra vamos é o próprio Deus dizendo: chegou o tempo, chegou o momento. E quando chega o tempo de Deus, algumas coisas acontecem, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Existem 3 verdades no tempo de Deus. Eu quero que você me ouça com muita atenção, com muito amor e com muito carinho. Eu sei que tem pessoas essa noite aqui que estão tentando buscar o céu à força, na marra. Tem gente que está querendo buscar Jesus pelo cabelo. Uns falam: tu não me ama. Outros estão: se tu não vir eu morro. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. E tem gente que está apavorado, está desesperado, angustiado, dizendo: e agora? Quando vai chegar o tempo de Deus? Minha casa, minha família, meus negócios. A gente fica preocupado, a gente não sabe discernir qual é o tempo de Deus, qual é o tempo do homem. Meu Deus, será que eu estou tentando entrar ou arrombar a porta? Será que chegou o momento? Será que não chegou? Eu oro mais, eu espero, eu paro, o que eu faço? A primeira coisa que nós precisamos entender quando chega o tempo de Deus
é que quando chega esse tempo do Senhor na nossa vida, quando chega o versículo 7 do vamos de Jesus, nada, absolutamente nada, pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Aí parece uma coisa óbvia, parece jargão de pregador, chovendo molhado, mas não é. Porque tudo que está fora do tempo de Deus, parece que o negócio trava. Aquilo que tu tinha 100% de certeza que ia dar certo, dá errado. Coisas que você tem controle, experiência e desenvoltura, parece que você aprendeu hoje e fala, meu rapaz, o que está acontecendo? O negócio não está funcionando não. O óbvio começa a ficar complexo. O oásis começa a secar. Da onde sempre jorrava água, não jorra mais. Aí você fala, rapaz, o que está acontecendo? Porque tudo que é fora do tempo de Deus tende a travar. A porta que no tempo de Deus é aberta com facilidade, fora do tempo de Deus, você pode até chutar ela, tentar arrombar, chamar o melhor chaveiro da cidade, não consegue abrir. Porque a Bíblia diz assim que Jesus tem a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha também ninguém abre. O que a Bíblia está dizendo? Quando é o tempo de Deus, a porta que Deus abre, ninguém consegue fechar. Mas quando não é o tempo de Deus, a porta que ele fecha, ninguém consegue abrir. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: agindo Deus, quem impedirá? Mas essa palavra agir está dentro do tempo de Deus. Deus quer fazer. Chegou a hora, chegou o momento. A Bíblia vai dizer que quando chamaram Jesus, ele falou, não quero fazer, não é o meu tempo. Quando o mensageiro foi lá, mas tu ama ele, eu não vou agora, não é o meu tempo. Mas no versículo 7, Jesus olhou para o discípulo e falou, vamos para a Judéia. Aí Jesus, mas nós acabamos de vir de lá, quase mataram a gente. Nós vamos encontrar oposição, vamos tomar pedrada do negócio, vai estar difícil, vai ter levante. Mas os discípulos não entendiam que o versículo 7 já era o tempo de Deus na vida daquela família. E quando é o tempo de Deus, pode se levantar anjo nos céus, homens na terra e demônios no inferno. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jesus ele ia encontrar 3 situações de obstáculos. A primeira era a oposição dos religiosos. Os religiosos já queriam matar Jesus, estava babando para pegar Jesus. Jesus está dizendo, chegou o tempo de Deus na vida dessa família, eu vou lá enfrentar os religiosos e não vai acontecer nada, vou ressuscitar Lázaro, porque chegou o tempo de Deus, e agindo Deus, quem vai impedir? A segunda oposição é a decepção, são os sentimentos de Marta e Maria. Tanto é que quando Jesus chega lá, Jesus vai direto nelas e elas começam a falar, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e começaram a culpar Jesus. Jesus foi lá e também superou essa situação. Terceira situação que Jesus vai encontrar é as condições de Lázaro, porque quando era o tempo de Marta e Maria, Lázaro ainda está vivo. Agora no tempo de Deus, Lázaro está morto há 4 dias. Mas Jesus levanta no versículo 7 e diz assim, chegou o tempo, vamos. Mas Senhor, religiosos vão se levantar. Senhor, as mulheres estão com o coração bloqueado. Senhor, Lázaro já está apodrecido. Quando chega o tempo de Deus, não tem oposição externa, não tem oposição interna, e nem as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem na tua vida. Olha para mim, se está travado é porque não chegou o tempo de Deus. Eu vou repetir, se está travado é porque não chegou o tempo de Deus na sua vida. Não arromba a porta, irmão, espera ela se abrir para tu entrar. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Presta atenção nessa palavra, não acrescentam dores. Porque mesmo sendo de Deus tem dor, mas qual é a diferença? Que quando é de Deus não acrescenta, ou seja, a dor não aumenta, ela tende a diminuir. As coisas tendem a melhorar, ficar um pouco mais light, mais leve, mais fácil, mais prazeroso, mais acessível. Se tu está fazendo e está piorando, se tu está tentando e cada vez que tenta não está dando certo, para e começa a perguntar a Deus, será que eu estou no tempo de Marta e Maria, do versículo 6, ou estou no tempo de Jesus, de pé dizendo vamos, no versículo 7? Porque se a gente não discernir o tempo de Deus e o tempo do homem, nós vamos ficar clamando por algo que não vai acontecer naquele momento. Nós vamos ficar batendo em portas que não vão se abrir naquele momento. Então as bênçãos de Deus, elas enriquecem, mas não acrescentam dores.
Eu não estou falando que o tempo de Deus exime, bloqueia, deleta a dificuldade. Não é isso. Existe dificuldade no tempo de Deus, mas no tempo de Deus todas as dificuldades serão superadas. Tem muita gente que ainda não entendeu que, irmão, enquanto não chegar o tempo de Deus da tua vida, não vai dar certo. Não adianta. As coisas travam, as coisas não vão. Meu irmão, tudo começa a dar errado. Quem já sentiu isso aqui? Quem já viveu isso alguma vez? Tu está fazendo a coisa certa, na hora certa, no momento certo, o negócio não vai. Tudo dá errado, porque não é o tempo de Deus. Agora, quando você está dentro do tempo de Deus, no versículo 7, depois disse aos seus discípulos: vamos. Quando tu está no sim de Deus, no vamos dos céus, irmão, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. É ou não é? Tem alguém me entendendo aqui essa noite? Até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Isso é no tempo de Deus. Quando tu está no tempo de Deus, as coisas começam. E Jesus disse assim: olha, quem anda de dia não tropeça. Jesus disse para os discípulos, que os discípulos estão falando, vai ter oposição, não vai dar certo. Jesus está dizendo, chegou o tempo. Nós estamos indo de dia. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando Marta e Maria me chamou, era de noite. Dentro do tempo de Deus, era noite. E se nós fôssemos, nós iríamos tropeçar. Se nós fôssemos, não ia dar certo. Mas amanheceu. Eu sinto a presença de Deus aqui. Mas amanheceu. E o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Jesus disse, é dia. E quem anda de dia não tropeça. Irmão, andar fora do tempo de Deus é pedir para ficar com o dedão inchado, tropeçar em pedra. Jesus está dizendo, quem anda no tempo de Deus não anda perdido. Quem anda no tempo de Deus não tropeça. Quem anda no tempo de Deus vive o milagre. Quem entende que chegou o tempo de Deus, levanta a mão na Lagoinha Santos e glorifica. Sabe por quê? Porque as coisas elas não vão acontecer quando os inimigos saírem. As coisas vão acontecer quando o tempo de Deus chegar. Tem gente que diz assim, ai, quando aquela pessoa sair da minha vida, quando aquele vizinho, eu ia falar sogra, mas não pode, Jesus, me segura. Quando aquela pessoa, meu cunhado, não, irmão, as coisas não acontecem quando pessoas saem, as coisas acontecem quando o tempo de Deus chega. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa quem está tentando se levantar, se opor. Se o tempo de Deus chegar, Deus vai fazer milagre perante os teus inimigos. Não, você não entendeu. Então para tu não achar que é só frase de efeito para dar glória a Deus, vamos para a Bíblia. Salmo 23. Ele unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E Ele prepara uma mesa perante os meus adversários. Sabe que os discípulos estão dizendo, Senhor, tem gente lá que vai impedir. Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo. Não é sobre pessoas saírem, é sobre o tempo de Deus chegar. Ah, mas quando eu for embora de Santos e for para os States, vai começar a dar certo. Aleluia, quem recebe aí? Irmão, se tu não estiver no tempo de Deus, até do lado do Mickey tu vai sofrer. Aleluia. Se tu estiver dentro do tempo de Deus, até aqui no Valongo tu prospera. Tem gente que está preferindo sofrer lá do lado do Mickey. Porque não é sobre circunstância, não é sobre pessoas, não é sobre lugares, é sobre o tempo de Deus. No versículo 6 Jesus está dizendo, nada vai acontecer. Mas no versículo 7 Jesus está dizendo, vai acontecer tudo agora, daqui para frente. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas eu sei que uma hora o teu versículo 7 vai chegar. E fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã. Não se desespere. Não importa onde você esteja, não importa quem está se levantando, vai 1000 cair de um lado, 10.000 cair do outro, você não vai ser atingido, porque quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Ninguém. Porque se os inimigos tentarem lutar contra nós no tempo de Deus, estarão lutando contra o próprio Deus. Estarão guerreando contra o próprio Deus. Então a primeira coisa que precisa entender quando chega o tempo de Deus é que as coisas vão fluir. Diga, vão fluir. Diga, vão fluir. As coisas vão acontecer naturalmente.
Vai fluir, vai fluir, vai fluir. Irmão, quando não é o tempo de Deus, você joga a rede a noite toda, não pega nenhuma lata, nenhuma uma bota, não pega nada, nenhum lambari. Sem tentativa, não veio nada. Aí chega o tempo de Deus de manhã. Jesus entra no bar. Aí ele diz para você: lança uma rede para a direita. Oh meu Deus, eu estou com cãibra no braço, joguei 100 vezes. Uma só. Porque no tempo de Deus, você economiza esforços. No tempo de Deus, você economiza recursos. No tempo de Deus, você economiza saúde. Vocês estão aí, gente? Não, você não entendeu. No tempo de Pedro, ele gastou saúde, energia, recurso, ficou coleira, não dormiu aquela noite, ficou irritado, ficou bravão. Aí chega Jesus, o tempo de Deus, de manhã, pá! No tempo do homem, 100 vezes lançar a rede. No tempo de Deus, uma rede lançada. Porque nunca será sobre quantidades de tentativas, mas vai ser sobre você entender qual é o tempo que você tem que lançar. Tem gente falando: mas eu estou fazendo, estou lançando, eu estou indo, estou quebrando tudo. Não é por muito fazer, mas é por muito saber qual é o tempo de fazer o que você está fazendo. Qual é o tempo? Tem gente que queimou as carroças porque não discerniu o tempo. O projeto era bom, a ideia era legal, a empresa ia dar certo, mas foi no tempo errado. Tem gente que queimou carroças de relacionamento porque queimaram etapa. Era até de Deus, mas a pressa fez a bênção virar maldição. Aleluia. O ministério é uma bênção, mas a sede de chegar antes do tempo de Deus, irmão, porque o tempo de Deus ele é muito importante na nossa vida para gerar maturidade. Porque só filhos maduros conseguem administrar as bênçãos do Pai. Você dá uma nota de R$200 para um filho de 4 anos e diz para ele assim: vai ali no mercado e comprar pão. Tem gente que está pensando: não estou dando nem para mim, pastor, que eu não tenho, aleluia. Mas se o teu filho já é maduro, o que você fala para ele? Pega aqui 200, vai lá. Estava aqui agora no culto, o Davi falou: quero comer. Eu falei: pega a carteira lá do pai, pega o cartão, vai lá passar. Porque Davi já está com nível de maturidade, está entendendo fazer as coisas. Mas há 2 anos atrás não fazia isso. Não é que o pai não quer dar, é que existe um tempo certo para poder dar, porque senão ele perde. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua casa, abençoar seu matrimônio, abençoar a sua família. É que se Deus te der no tempo errado, tu vai perder a bênção que é de Deus. É de Deus, tem muita bênção perdida que era de Deus, não era do diabo. Por isso que Deus segura um pouco, deixa crescer um pouco mais, deixa amadurecer um pouco mais. Irmão, não tire os seus projetos da gaveta enquanto você não tiver certeza que é o tempo de Deus para executá-lo. Não tire os projetos da gaveta enquanto você não tiver certeza que é o tempo para executá-lo. Vocês estão aí? Segunda coisa que acontece quando chega o tempo de Deus na nossa vida. Eu estou falando hoje sobre discernir o tempo de Deus. Amém? Vocês estão recebendo essa palavra? Hoje é um culto de escola dominical. Amém? Segunda coisa, quando chega o tempo de Deus, Jesus ele vai trazer paz no nosso coração, antes de levar solução para os nossos problemas. Marca isso aí. Quando chega o tempo de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é Jesus trazendo paz para o nosso coração, antes de levar solução para os nossos problemas. Chegou o tempo, vamos para Betânia, vamos. Irmão, onde ficava o cemitério? Os cemitérios ficavam aonde naquele tempo? Onde ficava? Fora ou dentro da cidade? Fora. Perguntinha que não quer calar. Quando Jesus chega em Betânia, ele passa primeiro por quem? Por Lázaro ou por Marta e Maria? Quem estava do lado de fora da cidade enterrado? E quem vai para uma cidade está vindo de fora, sim ou não? Então quando Jesus chega em Betânia, ele passou na frente de onde Lázaro estava. Mas ele não fala com Lázaro. Ele não diz: Lázaro, vem para fora. Não. Qual era o sofrimento de Marta e Maria? Era Lázaro. Jesus passa lá na frente do túmulo de Lázaro, não dá nem bola, e vai, segue e entra na cidade. Aí lá na cidade, ele manda chamar as mulheres. E aí Jesus começa a ministrar no coração das mulheres.
Sabe qual é o nosso problema? Que no tempo do homem, a gente sempre acha que o mais importante é só resolver o problema. Mas no tempo de Deus, Deus sabe que o mais importante, antes de mandar Lázaro sair do túmulo, é levar paz para dentro do coração. É por isso que sempre que Deus vai fazer algo, antes de Ele fazer, Ele acalma o teu coração. Já percebeu? Você chega aqui apavorado, meu Deus. Aí Jesus, antes de ir lá visitar o teu filho, visita a mãe. Pega, acalma teu coração, não chores. Antes de Jesus tocar no menino morto, disse para a mãe, não chores. Antes de Jesus falar com a tempestade, Jesus falou com os discípulos, não temam. Antes de Jesus falar com Lázaro que estava morto, vai falar com aqueles que estão vivos, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e se tu crê em mim, ainda que morra, viverá. Pastor, como eu posso saber se está chegando o tempo de Deus na minha vida? Se já começou a sentir paz aí dentro, já já Lázaro está vindo para fora. Porque antes de Jesus levar a solução para os teus problemas, Ele vai colocar paz no seu coração. É no tempo de Deus é assim. Deus já não chega com uma varinha para resolver o teu problema, não. Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai falar com você. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, Ele vai ressuscitar a fé no coração de Marta e Maria. Porque não adianta você ter um Lázaro vivo e uma fé morta. Lázaro vivo não traz fé, mas a fé viva traz Lázaro. Tem muita gente só preocupado com Lázaro, mas Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com o nível de fé que você carrega. E quando chega o tempo de Deus, não espere já o mar se abrir, as coisas acontecer. Primeiro Deus vai tratar com você. Quando chega o tempo de Deus, Deus vai tratar com a gente primeiro, vai nos preparar porque vem depois. Era muito mais fácil, irmão. Olha que cena maravilhosa. Jesus passar lá no sepulcro, chegar, Lázaro vem para fora. Lázaro vem, Jesus pega ele aqui, vamos lá, agora vamos para dentro, vamos lá, Maria, está aqui. Sabe, Jesus não ia ouvir nada, Jesus não ia ouvir nenhum desaforo. Jesus ouviu desaforo, irmão. Se tu estivesse aqui, meu irmão, a mulherada quando está brava é terrível, sim ou não? Rapaz, atacou um TPM gospel na Maria, irmã. Se você não estivesse aqui, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O culpado é você, nós perdemos aí. Abriu o coração, acabou com Jesus. Mas Jesus poderia pensar assim, não, eu vou ficar ouvindo desaforo de ninguém, eu vou lá pegar Lázaro logo, trazer para cá e resolver isso aí. Não, mas Jesus foi lá e disse assim, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Eu já tinha falado para vocês que essa doença não é para morte. Mas ele morreu. Não, ele só está dormindo. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra aqui. No tempo do homem, o homem está dizendo acabou. No tempo de Deus, Deus está dizendo não acabou. Levante sua mão em nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que há uma transição nesses dias do tempo do homem para o tempo de Deus. No tempo do homem, Jesus está sentado. No tempo de Deus, Jesus está em pé. No tempo do homem aparece a palavra no entanto, mas no tempo de Deus aparece a palavra vamos, vamos, vamos. Não se desespere, não se desvie, meu irmão, não se precipite. O Jesus que te ama, aleluia, até o versículo 6, é o mesmo Jesus que te ama até o capítulo 12, onde Lázaro está ressuscitado, sentado na mesa. Não desista. Choro dura uma noite, mas a alegria não desista. Ela vem pela manhã. Desista. Eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a Será que você pode declarar isso sobre o tempo de Deus na sua vida? Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Quando chega o tempo de Deus, Ele vai trazer paz primeiro para o nosso coração. Ele vai falar conosco antes de falar com o nosso problema. Ele vai visitar você, mãe, antes de visitar o seu filho. Ele vai visitar você, esposa, antes de visitar o teu marido. Essa é a dinâmica dos céus. Porque o maior problema não é viver 4 dias sem Lázaro. O maior problema é viver uma vida inteira sem fé. É por isso que Jesus vai tratar elas, porque elas estão magoadas com os céus. Elas estão rancorosas com Deus. Então o problema não é 4 dias de Lázaro ausente. O problema é ficar uma vida inteira sem crer no Deus que te ama.
É muito forte isso. Enquanto colocar Lázaro para fora, Jesus está falando conosco, dizendo: não, primeiro é você. Eu preciso trabalhar em você. Eu preciso tocar aí dentro. Eu preciso reacender uma fé viva que você teve um dia, mas por conta das circunstâncias morreu. Você sabia que teve mais versículo na narrativa de Jesus, Marta e Maria do que versículos para Jesus ressuscitar Lázaro? Você sabia disso? Sabe qual é o tempo maior do texto aqui? É a conversa de Jesus com Marta e Maria. Jesus passa mais tempo conversando com as duas do que chamando Lázaro para fora. Não, você não entendeu. Jesus passa mais tempo conversando com Marta e Maria do que chamando Lázaro para fora. Porque o difícil não é você, para Jesus, o difícil não é ressuscitar um morto. O difícil para Jesus é fazer um vivo voltar a acreditar. É por isso que Jesus deixou Lázaro quietinho lá no sepulcro, passou na frente e seguiu lá para dentro e falou: manda chamar. Quando elas chegam, já despejam, Jesus falou: então agora é nós aqui. Chegou o meu tempo. No versículo 6 eu falei que não ia, eu fiquei lá 2 dias, ninguém me tira de lá. Não adianta berrar, não adianta chorar, não adianta falar: vou sair da igreja, não adianta. Mas agora chegou o 7. E se chegou o 7, eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê, ainda que morra, viverá. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então não é sobre quanto tempo Lázaro está morto. Não é isso. É sobre uma fé que está adormecida no coração de Marta e Maria. Porque, irmão, olha só que coisa poderosa. Jesus disse: se tu crer, verás a glória de Deus. Se deixarmos a fé entrar, então veremos Lázaro sair. Se deixarmos a fé entrar, nós veremos Lázaro sair. Porque Lázaro sair é uma consequência de uma fé que entrou. Um filho sendo salvo e saindo do mundo das drogas é consequência de uma fé que entrou no coração de uma mãe e nunca deixou de orar por ele. Uma casa se levantando, saindo da desgraça, da miséria, do opróbrio, é resultado de uma fé que entrou no coração de um pai, de uma mãe, de um sacerdote, de uma coluna do lar. Escute, irmão, os milagres, eles são sempre o alvo da nossa fé. A nossa fé provoca isso. É a nossa fé. Jesus disse: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus hoje. Vocês acreditam? Acredita, Maria? Acredita, Marta? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, Jesus vai mais falar com os vivos do que com os mortos. Isso aqui é poderoso demais. Eu lembro que quando eu estava perto da minha conversão, e depois conversando com a minha mãe falou para mim que foi o período que mais ela recebeu revelações e palavras de Deus nos cultos. Ela aí, quando aconteceu que eu cheguei e falei: eu entreguei minha vida para Jesus, ela começou a chorar, e depois ela falou: caramba, esses dias todos Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Ou seja, antes de Deus visitar o Daniel, visitou a Irene. Isso vai acontecer na sua vida, mãe, pai. Porque quando chega o tempo de Deus, Ele vai começar a confirmar aí dentro de você que coisas poderosas estão prestes a acontecer, e vai te preparar para esse tempo. Vai te preparar para esse tempo. Você sabe que, aleluia, que quando Jesus estava para nascer, antes de esse milagre acontecer, Deus falou com os magos do Oriente. Sabe qual foram os primeiros a saberem? O mago do Oriente. Eles moravam 1 quilômetro de distância, viajaram meses. Enquanto Maria ainda estava em gestação, tinha chegado o tempo do parto, eles já estavam viajando. Porque antes de Deus trazer à luz o milagre, Ele vai sempre revelar o coração para aqueles que estão na escuridão. E vai dizer: acredite, está vindo algo poderoso aí, acredite, Lázaro vai sair, creia, não desista, aleluia. O problema não é 4 dias sem Lázaro, o problema é uma vida inteira sem fé. E quando chega o tempo de Deus, a primeira coisa que Ele vai ressuscitar é a fé no nosso coração. No tempo do homem a gente perde a fé, no tempo do homem a gente perde a esperança, no tempo do homem a gente quer dar um chute e jogar tudo para o alto, mas no tempo de Deus a gente volta a acreditar. No tempo de Deus a fé começa a brotar. Ei, alguém está me entendendo essa noite aqui?
Quando chega o tempo de Deus, Jesus ele vai trazer paz no coração primeiro, antes de trazer solução para os nossos problemas. Agora, segura na cadeira para não cair, meu filho. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia, ele é recepcionado por Maria. Diga Maria. Aí Maria já dá um esculacho em Jesus. Todo mundo é Maria, adoradora, vaso alabastro. Maria era carne de pescoço, irmão. Quando viu Jesus, primeira coisa, a recepção, irmão. Ah, é você? Se você tivesse aqui, não teria acontecido isso. Aí começa a conversa. Aí sabe o que Jesus fala? Depois que Maria joga para fora: Maria, cadê tua irmã? A minha irmã está lá com um monte de gente em casa, que está pranteando até hoje. Todo mundo chorando lá por tua causa. Aí Jesus olha para Maria e fala assim: Maria, ou melhor, Marta, na verdade foi Marta que recepcionou Jesus. Marta, chama a sua irmã Maria, que ficou lá na casa. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Marta chega na casa, Maria está cercada de pessoas chorando. Olha para mim, lê na sua Bíblia que está escrito assim: quando Marta vai falar com Maria, Marta chama ela à parte. Vem cá, Wesley, vai fazer o papel de Maria, vem cá. A Marta recebeu de Jesus, vai lá e chama Maria. Maria está com um monte de gente na casa. Fica aí parado, varão. Não posso falar. Aqui Maria, diga Maria. Como Marta chega na casa? Maria, 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 Jesus está aí, te chamou e te chama. Foi assim? Não, olha o que a Bíblia diz. Quando Marta chega na casa, ela chega em Maria e diz a Bíblia que chama a parte. O que é a parte na Bíblia? É assim, ó. Jesus está aqui na cidade, ele mandou te chamar. Maria levanta, olha para aquela multidão de pessoas que estavam na casa dela e falou: gente, vocês vão dar licença, eu vou tomar uma água ali, já volto. Aí as duas vão até Jesus. Aí daqui elas vão para o sepulcro e ver o milagre. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: vai lá, Maria. Maria está magoada com Jesus, Marta também. E mulher, quando está magoada, irmão, graças a Deus naquela época não tinha Instagram, porque se tiver Jesus ia ser malhado em rede pública. Mas com certeza, sem sombra de dúvida, não precisa ser teólogo para entender isso aqui. Todas as pessoas que estavam lá eram amigos chegados e ouviram da boca delas: Jesus não ama a gente não. Jesus, se estivesse aqui, nosso irmão teria ocupado é Jesus. Meu irmão, estava todo mundo louco e fermentado com Jesus. Se Marta chega para Maria e fala alto para todo mundo ouvir: Jesus está aí, te chama. Sabe o que as pessoas iam falar para Maria? Não vai não, boba. Vai fazer o que agora? Quando chama ele não veio. Não acredita nisso não, fica aqui. Mas Marta: Jesus está te chamando lá. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, não permita com que pessoas matem a oportunidade que Ele está te dando. Não revele os sonhos de Deus quando chegar o tempo de Deus na sua vida. Vai lá, viva o teu milagre. Deixa que todos saibam depois que Lázaro estiver vivo. Porque tem muita gente morrendo no caminho do milagre. Por quê? Porque está abrindo o coração antes da hora, está falando antes da hora. Tem muita gente que não tem o nível da fé que você tem. Tem muita gente que não conhece Deus que você conhece. E você está abrindo o coração para pessoas que não têm maturidade e estrutura espiritual para viver o que Deus quer fazer na sua vida. E tem muita gente que não está conseguindo sair desse lugar de ambiente, de luto, e ir para um lugar de vitória e de vida, porque está falando demais, está postando demais. Sai dessa rede social e para de falar da tua vida. Faça como Marta, chama a parte de Jesus, estou indo, Jesus eu estou indo, Jesus eu estou indo, Jesus eu estou indo. Alguém está me entendendo aqui? Jesus eu estou indo, Jesus eu estou indo, Jesus eu estou indo. Porque quando chega o tempo de Deus na nossa vida, ninguém pode roubar a semente que Deus plantou. Então Maria é chamada à parte, porque se não é chamada à parte, ia acabar a história aqui. Mas Marta tem discernimento. Deus abençoe Maria. Marta tem discernimento. Marta chegou e disse assim: olha, está te chamando. Se eu falar alto aqui, as pessoas vão ficar te segurando, te impedindo. Então quando chega o tempo de Deus, você vai ter que aprender. Olha para o irmão, faz assim para ele, ó.
Sabe por que Zacarias ficou mudo? Ele falava demais. Aí Deus falou: o que eu vou fazer na tua vida é grande, e se eu deixar você falando, tu vai estragar tudo. Então, Zacarias, depois daquela promessa que recebeu lá no templo, sabe, ele começou a cultuar onde? Ele era sacerdote. Sabe para qual ministério ele foi? Por Libras. Sabe qual foi o dia que Zacarias voltou a falar? Pergunta para mim qual? No dia que a promessa se cumpriu, no dia que João nasceu, no dia que o milagre se materializou. Ei, faz assim, ó. Você só vai fazer o contrário quando chegar o dia. Alguém vai olhar para você: tava quietinho, hein? Tava lá, tá. Tava que nem mineiro comendo pelas beiradas. Tá. Rapaz, você não falou nada que ia para aquela casa. Rapaz, tu não falou nada que foi promovido. Casou. Ficou rico. Tá tomando monjaro. Vai acontecer, irmão. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Vai acontecer, fica tranquilo. Fica quietinho, fica quietinho. Vai só, vou ali beber água, já volto, irmão. Olha só, falaram assim, ó: tô indo ali beber água, já volto. Quando voltaram com Lázaro ressuscitado, aleluia. Eu libero essa palavra sobre você. Os teus inimigos não vão entender nada o que Deus vai fazer na tua vida. Os fofoqueiros de plantão não vão entender nada o que Deus vai fazer na tua vida. Rapaz, tu estava quebrado ontem, o que aconteceu? Eu só fui beber água. Tu estava destruído ontem, o que aconteceu? Eu só fui beber água. Lázaro estava morto há 4 dias, o que aconteceu? Eu só fui beber água. Fica de pé em nome de Jesus. Tinha a terceira coisa que eu ia falar, mas não vou falar mais não. Coloca a mão no seu coração, feche os olhos. Pai, a palavra é clara, a palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até o nosso espírito e alma, e ela sonda as intenções do nosso coração. Em toda a nossa vida nós vivemos em 2 tempos, ou o tempo de Deus ou o tempo do homem. E o que nós precisamos nesses dias, Senhor, é discernimento para poder viver o tempo de Deus. Nós não queremos arrombar portas, nós não queremos forçar a barra, nós não queremos, Senhor, colocar as carroças à frente dos bois. Nos dá graça, nos dá paciência, até que chegue o versículo 7, a gente possa ver o nosso Lázaro vindo de dentro do sepulcro para fora com vida. Nós cremos, Senhor, que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas, e nós cremos que quando chegar o seu momento na nossa vida, ninguém vai conseguir impedir o que o Senhor já prometeu na eternidade para aqueles que em Ti esperam. Coloca a mão no seu coração e diga bem alto assim: Deus, me faça discernir os tempos. Diga: Deus, me faça discernir a hora. Diga: Deus, eu quero andar na luz, para que eu não tropece em pedra alguma. Diga assim: Deus, o meu Lázaro tem um dia certo, uma hora certa, um mês específico para ressuscitar. Diga: Deus, até lá, coloca paz, calma, certeza e fé, para
para que eu não desvie, não esmoreça, não retroceda, mas para que eu permaneça fiel, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Profetiza sobre a tua vida, vai acontecer, 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 vai acontecer.